E nós estamos recebendo, neste momento aqui nos estúdios da 87 TV Nova Web, a presença do engenheiro agrônomo Pércio Cância, que aceitou o nosso convite para fazer uma explanação e falar um pouco sobre o cenário agrícola do nosso município, como que está a situação das plantas, a expectativa de colheita e também vamos falar sobre também as expectativas para o cultivo do milho safrinha. Bom dia, Pércio, obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Dirceu Luiz, é uma satisfação estar aqui na rádio novamente, é um prazer estar aqui tentando levar um pouco mais de informações aos ouvintes aí da rádio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos e sempre é uma alegria, né, saber que você pode vir aqui com a gente trazendo as informações e com certeza a gente sempre encontra muitas informações com você. Iniciamos aqui, eu gostaria de saber de você qual foi a sua avaliação, você que também expôs lá no Dinetec, né? Qual é a sua avaliação deste evento que já tomou proporções aí a nível de Brasil? Sem dúvida, Dirceu, Dinetec, sétimo ano consecutivo que a empresa a qual eu represento, a Pioneer Sementes e Corteva, participamos mais uma vez, obviamente com uma modalidade, uma maneira um pouquinho diferente, né, devido a todos os cuidados necessários, protocolais aí, com relação aos cuidados ao Covid. Infelizmente tivemos alguns produtores que não puderam participar, até mesmo por se tratarem de grupo de risco, alguns, enfim. Mas o resultado final, ao meu ponto de vista, foi extremamente positivo, foi muito bom, a visitação foi até aquém do meu particular esperado, né? O produtor que pôde participar da feira, o técnico, o agrônomo, o consultor, pessoas de Querência, pessoas de Gaúcha, produtores de Água Boa, Chavantina, de toda a região, foram extremamente focadas para a feira. Foram em busca de tecnologia, em busca das inovações, dos novos produtos. Isso foi muito salutar, foi muito positivo. Na sua avaliação, Pércio, como você está colocando, o Dia de Negócios e Tecnologia, ele aconteceu e as pessoas interessadas compareceram. Positivo, isso é exatamente isso, né? Acho que a essência é exatamente essa, né? O dia, a dinâmica, né? O Dia de Negócios e Tecnologia. Então foi exatamente isso que ocorreu. O produtor pôde ir lá para buscar condições comerciais de produtos, né? Teve vários negócios que ocorreram dentro da feira. Sim. Pôde ir lá buscar novas ferramentas, novas tecnologias, novos produtos, novos cultivares de soja, novos híbridos de milho. Enfim, ali é a luz ao conhecimento do Vale do Araguaia. O produtor que participa da feira tem acesso a inúmeras novas ferramentas, né? Além de, claro, de se reciclar de muitas, né? Entre as conversas com os amigos, com agrônomos, com empresas, com diretores, enfim, acho que é extremamente importante essa valorização do produtor de uma feira que já é consagrada não só a Canarana, estado, mas a nível Brasil. Falando de exposição também de materiais, você colocou que materiais lá, Pércio? Você que é representante, né, de uma variedade de milho, você que é representante, né, da Corteva também, o que você colocou de material lá para os produtores? A Pioneer, pelo sétimo ano consecutivo, participa do evento e sempre buscando as inovações, né? Levar ao conhecimento do produtor as novidades. Não que aquilo que já está em usual ou emplacado no campo comercialmente, a gente não reforça o posicionamento. Mas tivemos a felicidade de demonstrar, sim, várias cultivares de soja. A Pioneer está entrando no mercado que ficou um tempo por uma questão comercial mesmo, que é o mercado da soja intacta. Estamos voltando aí com 3 ou 4 produtos novos da soja intacta. Pioneer que já foi líder de mercado de soja na região, o produtor mais antigo que está me escutando agora, lembra muito bem dos materiais convencionais da época, em seguida assim que veio as sojas RRs, né, onde a Pioneer foi uma líder desse mercado, e agora está voltando com novas cultivares de soja, cultivares para alto desempenho, cultivares adaptadas a solos de baixa fertilidade, uma coisa até difícil de acontecer, né? O produtor lá tem um solo mais arenoso, um solo mais de cascalho, está abrindo uma área, a área fraca, a fertilidade não está totalmente corrigida, e você requer um material um pouquinho mais rústico, que tem um desempenho um pouco diferente, o material tem que ter um pouco mais de raiz, um pouco mais de porte, e nós estamos trazendo sim, trouxemos essas novidades aos nossos clientes na feira, que puderam ver essas novas cultivares de soja. E milho, Dirceu, aí sim, aí a gente fez um grande diferencial. Pioneer lançou um produto esse ano com uma nova marca, uma tecnologia já consagrada nos Estados Unidos. Há muito tempo nós já queríamos registrar ela no Brasil,
que é uma tecnologia registrada chamada Aquamax, que nada mais é do que a melhora, o aumento da eficiência do uso da água pelo híbrido, pelo material de milho, pela semente de milho, tá? Então esse híbrido que possui essa tecnologia Aquamax, ele tem registrado junto ao Ministério da Agricultura, por isso levou-se um tempo, né? Uma característica de tolerar mais seca do que o produto que não possui essa mesma marca. Sim. Isso nada mais não é transgenia, não, pelo contrário, é um processo muito avançado de melhoramento, através de técnica chamada marcador molecular, onde se identifica o gene de interesse. Por exemplo, a seca. Não, esse milho X aqui, o que ele tem que ele tolera mais seca? Ele tem um enraizamento mais agressivo, ele tem uma profundidade de raiz mais profunda por tolerar mais alumínio tóxico, ele tem um controle estomatal, né? Ele tem uma serosidade de folha, ele tem um controle de turgidez de célula, do uso de água, enfim. São uma série de genes que a Pioneer pôde identificar e setar, realmente pegar esses genes e colocar, então, dentro de uma planta de milho, de uma semente de milho. Essa é a marca registrada, o Aquamax, aprovada pelo Ministério da Agricultura esse ano. E nós estamos lançando, junto com essa tecnologia, no milho, no híbrido, lançamento da Pioneer Sementes, com maior potencial produtivo da safrinha do Mato Grosso. Para você ter uma noção, nos últimos 3 anos de avaliação desse híbrido, ele colocou nada mais, nada menos do que 10% a mais de incremento produtivo do que o milho, que já é o maior destaque em produtividade da safrinha do Mato Grosso, que inclusive é um híbrido da Pioneer Sementes, muito conhecido aqui da região, P3707 Leptra. Portanto, nós teremos um híbrido que vai colocar um outro patamar de produtividade associado à estabilidade produtiva em função desse gene aí, né, ou dessa marca, na verdade, né, desses genes de tolerância seca. Grande avanço, né, Pércio? Com certeza, isso vem a calhar muito e extremamente necessário para toda a nossa região. Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Pércio Cancian e a gente acompanha, né, toda essa evolução. O Pércio é o pioneiro aqui em Canarana, em toda a região, na plantação de milho safrinha. Eu lembro muito bem, né, Pércio? Antigamente, né, há vários anos atrás, você com a bolsinha de milho embaixo do braço, chegou aí todo tímido, né? Fez os primeiros experimentos, chamou o produtor e mostrou que nós temos potencial de produtividade e, né, enfrentou dificuldades, né, muitos problemas, mas está aí, né, Pércio, com muito sucesso, trazendo aí mais variedades aí que vão ser aí muito mais produtivas. A que números já podemos chegar aí de produtividade, Pércio, na safrinha? Nós tivemos um concurso de produtividade, né, até a nível Brasil, e a região nossa do Vale foi coroada também com essas premiações. Você estava comentando isso faz tempo, mas não faz tanto tempo, nós estamos falando em 15, 16 anos, né, nesse período, a qual eu comecei, que a gente sequer imaginava milho aqui na região. Quando atingimos 100 sacos por hectare, foi uma coisa assim extraordinária, e hoje a gente vê, né, em faixas aí realmente, não em experimentos pequenininhos, mas em faixas já demonstrativas aí de mínimo de 5 hectares, produtor da região do Vale do Araguaia ganhando esse concurso de produtividade a nível centro-oeste, colhendo aí 184, 185 sacas por hectare. Então, nada que não seja factível, né? Isso requer muita tecnologia, manejo e, em especial, de seu conhecimento aplicado. Acho que esse que é o grande lance do negócio, conhecimento aplicado. O solo, Pércio, o nosso solo de Canarana, qual é a sua avaliação? Ele era um solo pobre, mas ele vem sendo tratado e recuperado, colocando aquela cobertura, ele vem melhorando? Exatamente. Os solos do Cerrado, de maneira geral, são pobres, né? Não são solos férteis. Para isso, há necessidade de se corrigir a acidez, que é o primeiro ponto aí com o calcário. Por isso, essa técnica cada vez mais cresce, vamos dizer assim, o uso, né? A necessidade dos níveis de calcário. Até porque temos que ressaltar que, há um tempo atrás, se colhia 40 sacos de soja, 50 sacos de soja. Já se achava bom, né? Já se achava bom, exato. Dava dinheiro também, né? E hoje não, Dirceu. Hoje nós temos aí a grande meta, a missão do produtor é colher no mínimo 10 toneladas de grão por hectare ano, tá? Onde você soma a safra de soja, a safrinha de milho, ou a segunda safra, melhor dizendo, né? Sim. Que seria um mínimo. Então, imagine também, as necessidades mudaram, né? Você colhe lá 4, 5 toneladas de soja, vai lá com milho, tem capacidade de colher 10, 11, 12 toneladas de milho, e esse grão vai embora, e isso é exportado do solo também. Então, sim, essas reposições são muito mais frequentes em outros níveis, né?
Não tem milagre, tá, Dirceu? O produtor quer colher bem, tem que adubar para isso, tá? Tem que investir, né? Exatamente, não tem muito milagre nisso. Pércio, falando ainda da questão milho, qual é a tua expectativa para o cultivo do milho safrinha, haja visto que estamos aí já às vésperas de iniciar a colheita da soja em Canarana? Exato, na verdade já se iniciou a colheita de soja em Canarana, já temos clientes que já plantaram um pedaço de milho safrinha. Ontem mesmo eu estava conversando com o produtor, ele já estava regulando a plantadeira de milho, né? Já tinha colhido um pedaço de soja. Essa área foi destinada para o milho e não para o algodão, no caso. Tenho conversado também com o pessoal da Bom Futuro, né? Que já iniciou aí a colheita de soja também, só que nessa área vai algodão, no caso, né? Mas a expectativa nunca teve tão positiva, né, Dirceu? Nunca. Todos os cenários extremamente favoráveis. O produtor pôde, na grande maioria aqui do Vale, plantar dentro de uma janela a soja, uma janela favorável, plantar até um pouco cedo, né? E essas colheitas iniciando já agora, dentro de janeiro ainda. Vamos ter um início de fevereiro, que realmente é o grande volume dessa área que vai ser destinada para o milho, safrinha, ou segunda safra, melhor dizendo. E é muito positivo, porque o produtor aumentou a precocidade da soja, né? O clima, de maneira geral, foi positivo, né? Tivemos aí, claro, bolsões de secas, áreas localizadas, e até em função disso a gente acredita que a expectativa de colheita, de repente, para muitos não vai ser tão positiva assim. Teremos algumas quebras localizadas, sim. A gente teve aí mesmo, eu sou proprietário rural também sou produtor. Tivemos bolsões de seca em algumas áreas do Garapu, né? A gente tem relatos de produtor mesmo em áreas que teoricamente chovem bem ou historicamente chovem bem, sofreram veranicos até de mais de 30 dias, né? Coisa que fazia muitos anos que a gente não tinha escutado mais, enfim. Aí a chuva voltou, retornou agora em janeiro, né? Que é bem na fase de enchimento de grão. Isso ajuda bastante também a planta se recuperar e, quem sabe, produzir ainda uma quantidade razoável aí nesses talhões, né? Mas de maneira geral, tem uma expectativa ainda da safra de soja ser em torno de 5 a 10% menor produtividade média do que o ano passado. A expectativa então é essa, a previsão de ser 5 a 10% menor do que no ano passado. É uma expectativa particular, tá? Minha expectativa é em função dessas áreas que sofreram com esse veranico, né? Então vamos aguardar aí o decorrer, porque a gente costuma falar que a soja engana muito, né? Tem uma capacidade de resiliência muito grande de se recuperar. Vamos aguardar isso na colheita, mas essa sim é uma expectativa que a gente tem aí de maneira geral, tá, Dirceu? Porque o ano passado foi espetacular. A gente viu médias no ano passado, assim, que há muitos anos não se viam, né? O produtor colhe média de 60 e poucos sacos, 65, 66, 67. Sei de cliente que colheu 69 sacos de média por hectare na área inteira. Isso fazia muito tempo que não se via. Então, talvez esse ano, em função desses veranicos, essas áreas mais localizadas, a gente não vai ver uma média do município tão significativa assim. E também vale relutar algumas áreas de abertura que cresceram esse ano na região também. Sim. Pércio, ainda só com relação à questão do solo, como a gente já comentou, na sua avaliação como engenheiro agrônomo, o que ainda falta ou que talvez esteja deixando de ser colocado no solo, como exemplo na Bahia, o pessoal usa bastante o gesso, usa outros ingredientes para melhorar a qualidade. Aqui em Canarana está sendo feito todos esses, ou seja, está sendo utilizado esses ingredientes ou falta ainda alguma coisa? A gente ainda tem muito o que fazer, né, Dirceu? A agricultura é muito dinâmica, um ano é diferente do outro e as coisas vão evoluindo aos poucos, né? Costumava-se dizer que o pessoal da Bahia mesmo, a necessidade deles de fazer perfil de solo, que é o que você está dizendo, fazer essa correção em profundidade, é muito mais necessária porque os solos são de textura mais leve, mais arenosas. Sim. E os períodos de chuva lá são diferentes do nosso. Onde os períodos de veranico, que se para nós aqui nos assusta bastante, né? 20, 30 dias, tá louco? Isso dificilmente acontece aqui. Sim. Lá é comum, né? Acontecer até mais do que isso, 30, 40 dias. Então, a necessidade lá fez o produtor lá se antecipar para isso e evoluir mais nessa frente. Obviamente que agora, em função de todo o ocorrido, e em especial em função de nós termos 2 safras no ano e não mais uma, o produtor vem sim corrigindo cada vez mais, olhando sim cada vez mais esse quesito do perfil de solo. Então, se você quer ter 2 boas safras, o produtor cada vez mais vai ter que aplicar esse conhecimento que já existe, né? E fazer esse investimento, que não é baixo, tá? Para corrigir sim o seu perfil e, de repente, nesses momentos de veranico, não ser tão afetado em termos de produtividade, como pode ser, de repente, num solo que não esteja totalmente corrigido. Então,
primeiro passo, o uso de calcário aí vem crescendo muito, por isso que eu falo, vem crescendo muito, e é extremamente necessário porque as culturas extraem muito isso também, acidificam o solo por si só. E o produtor tem hoje um suporte técnico, um suporte agronômico, né? Seja de consultorias ou de revendas, ou agrônomo de sua confiança, para orientá-lo nesse sentido. Tá? Então tá aí a informação, à disposição total dos produtores da região, e realmente agora é aplicar esse conhecimento. A regulagem da máquina, ou o tipo da máquina da plantadeira, porque o plantio já é, como se diz, é o meio caminho andado, né, Pércio? O tipo da máquina da plantadeira ou a regulagem, ela influencia muito na produtividade? Extremamente, Dirceu, ainda mais se tratando da cultura de milho, onde o arranjo espacial, e a gente chama de plantabilidade, é extremamente necessário para atingir altas produtividades. Obviamente que novas tecnologias, novas ferramentas, novos modelos de máquinas que vão se aperfeiçoando a cada passo, realmente faz a diferença, sim. Claro que aquele produtor que está me escutando, Pércio, mas eu tenho uma maquininha antiga, né? Tenho ainda uma pivotada, uma marca aí mais antiga, minha plantadeira tem 10, 15 anos e eu planto com ela. Isso também não quer dizer que aquela plantadeira não vá plantar. O produtor, de repente, vai com uma velocidade mais adequada, né? Para fazer o plantio. E é uma máquina bem ajustada, bem revisada. Realmente, nesse ponto, Dirceu, o capricho, tá? Essa palavra certa, o capricho do produtor rural, ele chega antes da qualidade sequer da máquina, tá? Não adianta o produtor ter a melhor máquina, a máquina mais cara do mercado, com maior valor agregado, com maior pacote tecnológico agregado de inovação, se na hora do plantio não tem aquela pessoa lá atrás, o operador, ou a equipe toda, com o capricho necessário para se desempenhar aquela operação no campo, que se realmente você falou, é fundamental. Quer ter uma boa colheita, inicia-se num bom plantio, não tenho dúvida disso. Pércio, o uso dos defensivos agrícolas no combate às pragas da lavoura, né, o mato, né, o capim, que acaba, né, as ervas daninhas, ele atrapalha também na produtividade? Tudo aquilo que interfere, né, na produtividade, a gente chama de plantas infestantes, tal, que não desejadas, né, ou mesmo as pragas, isso tudo tira a produtividade. A produtividade, ela já é determinada pela genética e o manejo e o ambiente. Tá? Então a gente fala, você tem um potencial para colher soja de 100 sacos, você começa com esse potencial. Dependendo da adubação que você fez, esse potencial cai. É um veranico, ajuda a cair mais um pouco. Então, cada dia você vai perdendo esse potencial teórico, né? Até atingir uma produtividade X aí que você colhe. Milho é a mesma coisa, né? Você tem um potencial aí para 200, 300 sacos por hectare, né? Porém, as condições de ambiente atrapalham tudo isso, né? Só que hoje as ferramentas são muito vastas, né? Dificilmente o produtor hoje tem perdas, né, significativas aí com relação a isso. Eu queria aproveitar o teu gancho com relação a isso, e foi um dos pontos que nós abordamos junto com a Corteva, Crop, né, a parte de defensivos, lá na nossa estação, no Dinetec. A gente pôde fazer presença, fizemos esse alerta ao produtor rural, como fizemos anos anteriores também, de duas pragas em especiais, tá? O produtor realmente que está nos escutando, o técnico que está nos escutando, chamar muita atenção, tá? Para uma praga que já deu trabalho a safrinha passada, a segunda safra passada, que foi o percevejo de barriga verde, o Dichelopes. Esse percevejo, ele ataca a cultura do milho até a fase de 6 folhas, e o grande dano inicial dele é muito significativo já no período assim que a planta germina. Então vamos nos atentar mais uma vez ao percevejo barriga verde. Esse aí já é velho conhecido do produtor rural. Sim. Causou grandes estragos no ano passado, porque ele interfere assim que ele pica a planta, né? Injeta o seu pronoto, ele injeta uma toxina nessa planta de milho, e essa planta pode vir debilitada, fraca, sem vigor, tá? Não emitir direito as espigas, emitir uma espiga menor, ou mesmo, dependendo do nível desse ataque, a fase que ele ataca, ele pode até mesmo matar essa planta, e o produtor perde stand, e com isso, obviamente, perde produtividade também. E eu queria chamar a atenção aqui, que foi um grande alerta que a gente deu, foi um problema que a gente viu ocorrer em outras regiões. O ataque dessa praga a nível verão Brasil está muito mais significativo, voltou à tona, tá? Que é a cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho, ela transmite os enfesamentos do milho. Isso causa uma queda de produtividade, assim, muito significativa, tá? Ela pode até causar tombamento, dependendo já o nível de infestação e a sensibilidade do material em questão.
pode trazer um transtorno muito grande para o produtor. Então, o produtor que teve no estande da Pioneer Sementes, a gente pôde mostrar lá em loco essa cigarrinha, para o produtor conhecer, porque ela é pequenininha, branquinha, né? E ela pode estar contaminada. Tanto é que no próprio evento a gente viu plantas já contaminadas com esses enfesamentos. E lá no caso, muito sutil ainda, é um começo, deu apenas um dano aí na espiga, que a espiga ficou um pouco menor. Mas, enfim, é assim que ela começa a entrar na região. Se o produtor não fica alerta, não faz os manejos necessários, ela pode crescer, como aconteceu no Mato Grosso do Sul, como aconteceu no Goiás, como aconteceu na Bahia e como aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul, que não tinha essa praga, ou se tinha, era muito incipiente. Então, isso é um alerta a todos, sim, da região. Vamos ficar muito atento para essa praga, porque ela pode, sim, aparecer esse ano aqui e causar grandes danos. Para nossa felicidade, vamos dizer assim, nós temos hoje um conhecimento já sobre essa praga, né, em todo o Brasil. Não é uma praga nova, tá? Tem todo um manejo que é tranquilo aí para se defender. O primeiro ponto é você botar, se possível, uma resistência genética ou uma tolerância genética, escolher um híbrido, um produto que tenha uma tolerância maior a essa praga. Para nossa felicidade, como Pioneer Sementes, a gente tem aí o carro-chefe nosso hoje vendido aqui na região, é um híbrido P3707, que tem uma nota excepcional para tolerância aos enfesamentos, um dos melhores híbridos nesse sentido, tá? No entanto, também temos um híbrido que tem bastante sensibilidade, apesar da venda dele ser bem menor já esse ano, mas vamos tomar todos os cuidados necessários para isso. Esse cuidado é muito parecido, tá? É praticamente o mesmo manejo que o produtor já vai ter que fazer para o controle de percevejo barriga verde. As mesmas ferramentas, os mesmos defensivos químicos que vão se usar para controlar o percevejo barriga verde, vai pegar aí também a cigarrinha. Porém, esse manejo do percevejo começa lá na dessecação da soja, já o produtor já dessecando a soja com algum produto. O tratamento de semente, da semente de milho, a maior parte hoje já vem com tratamento de semente industrial, no caso da Pioneer, o Dermacore, e o poncho, que é o que vai fazer esse efeito, tanto no percevejo quanto na cigarrinha. E o percevejo nós vamos monitorar ele ainda naquela fase inicial ali, 4 folhas, 5 folhas, até 6 folhas. Porém, a diferença é que a cigarrinha nós vamos ter que continuar monitorando ela, no mínimo até a floração. Não existe inimigo natural desses insetos, Pércio? Existe sim, Disseu, porém, a nível, quando se coloca escala de plantio, isso fica muito incipiente. A maioria dos inimigos naturais depende muito de clima, né? Sim. Então, realmente, para fazer esse combate aí, tem que se lançar a mão, sim, de manejo químico, porque depende do nível de infestação, não vai fazer o efeito, tá? Não vai fazer o efeito. Então, realmente, o cuidado é pouco, fica aqui o alerta, né? É especial, que acho que o dia de hoje foi muito bom para isso, antes do produtor plantar, porque ele tem que estar atento a isso. Existe ferramenta hoje no campo para poder evitar esse transtorno. E, felizmente, né, o preço do milho está muito favorável e nós não podemos deixar que uma praga dessa venha tirar a produtividade, venha tirar rentabilidade aí do produtor. Pércio, ainda com relação à questão do cultivo do milho safrinha, como já estamos, né, você já mesmo disse, né, agora já estamos aí tendo alguns talhões já de soja colhida e o pessoal já iniciando o plantio também do milho. Qual é a sua avaliação para este ano, que, né, ocorreu alguns veranicos também, né? Mas a janela ideal, até quando vai se estender essa janela ideal na sua avaliação? Positivo. Na verdade, esse ano muitos conseguiram plantar ainda o soja dentro de uma janela adequada. Não foi como o ano passado, que teve alguns que conseguiram plantar início de outubro, né? Apesar de nós já termos colheita hoje aqui na região, com um plantio aí que aconteceu final de setembro ainda, tá? O produtor acabou de colher essa semana, e já está plantando milho em cima, já plantou milho em cima. Então, acho que a janela esse ano para as culturas de safrinha, de maneira geral, em Canarana, são extremamente favoráveis, né? Extremamente positivas. Acredito sim que nós vamos ter aí uma grande safra de soja, apesar desses veranicos. Vamos ter uma excepcional safrinha ou segunda safra, seja de milho, gergelim, algodão, os pulses em geral, que são os feijão, os milheto, enfim. De novo, nós vamos ter um cenário onde os grãos estão valorizados, até em função da alta do dólar também. Sim. Mercado demandando isso a nível global. Estoques de passagem baixos, seja mercado interno, seja mercado internacional. Os nossos compradores maiores, como a China, aí, ainda com aquele libido de compra. Então, o cenário é extremamente favorável e positivo.
Ainda com um último assunto, Pércio, já estamos chegando ao final do nosso tempo, do nosso programa, mas a nossa conversa poderia se alongar muito mais. Estamos aí praticamente já vendo que vai acontecer uma greve dos caminhoneiros, né? Tudo está se desenhando para acontecer. Tive agora até pela manhã passando as informações de que o presidente do sindicato de Sinop, ele está colocando como um tiro no pé se os caminhoneiros realmente vão colocar em prática essa greve. O que isso pode impactar aqui em Canarana, essa greve dos caminhoneiros, já visto que já estamos iniciando a colheita? Dirceu, é um tema bastante polêmico, né, no sentido de defender as categorias. A gente sabe que a categoria dos caminhoneiros passa por um momento bem complicado. A gente já viu esse cenário, já vivenciou esse cenário e podemos tirar conclusões do que aconteceu depois da última greve dos caminhoneiros, tá? Sim. Uma situação que achava que a coisa iria melhorar, no fim foi, no meu ponto de vista pelo menos, né, na minha análise, quase que piorou, tá? E a gente soube a maior parte que teve benefícios depois dessa última greve, daquelas últimas manifestações que ocorreram no país todo. A gente vê que as grandes transportadoras que parece que levaram o grande benefício. Aquele caminhoneiro que realmente precisava, o pai de família, que tem um caminhão, 2, 3, enfim, esse aí realmente não teve muito benefício. E, claro, se o país parar, se o caminhoneiro parar, o país para. É fato. Acho que são duas categorias que, se parar, o país todo padece. Uma é o motorista, realmente, o transporte, né? E outra, com certeza, é a agricultura e a pecuária. Então, sim, são dois setores que não podem parar, porque põe alimento na mesa, um produzindo, o outro transportando, né? As duas categorias juntos realmente são dignas de respeito, né? E acho, sim, um transtorno grande ocorrerá de novo, com certeza, se isso acontecer. Haja visto que esse cenário já ocorreu, né? Então, para a agricultura, que depende diretamente desse transporte, seja para transportar a safra, seja para transportar os insumos necessários, né? Seja adubo, defensivo, enfim. E se isso ocorrer novamente, com certeza o transtorno no país estará armado novamente. Mas a gente sabe também que a causa aí dos motoristas também é salutar. Tomara que encontrem outras maneiras de tentar realmente se entender junto com os órgãos competentes, vamos dizer assim, para chegar no entendimento sem ter essa necessidade do país parar novamente. Pércio, foi muito importante as suas colocações, essa explanação que você fez. Com certeza isso agregou já muito valor e conhecimento aos nossos ouvintes, telespectadores, e em outras oportunidades a gente vai voltar a convidar você para a gente dar um acompanhamento, né? No início do plantio, como está sendo feito o tratamento, o combate às pragas. A gente vai convidar você mais vezes para participar aqui e fazer essa explanação de como que está o desenrolar os trabalhos aqui no campo, no agronegócio. As suas considerações finais, fique à vontade. Dirceu, eu só tenho a agradecer ao espaço da rádio também, poder levar ao conhecimento do produtor rural. Quero dizer aqui que aquele que está me escutando, né, estou à inteira disposição para poder discutir esses assuntos também de maneira pessoal, essas dúvidas de repente sobre essas pragas, tá? Se por acaso ocorrer de maneira comercial nas lavouras, estou à disposição. Nós temos um manejo para isso já, temos uma resolução desse processo, então há de se cuidar esse manejo, mas foi aqui, eu quis deixar aqui o alerta para o que pode ocorrer. De maneira geral, é extremamente positivo, né? A expectativa é toda positiva. Então, que Deus abençoe essa safra, essa safrinha também, seja de milho, gergelim, segunda safra, que o produtor possa retirar a safra de soja dele sem nenhum problema, sem nenhum incidente ou nenhum incidente mais grave, né? Que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível e realmente a coisa andar como deve ser. Então, mais uma vez, quero agradecer você, ao produtor rural, né? E dizer que o agro não para, né? Verdade. E as expectativas de chuva ainda são boas, Pércio, para até o período final da safrinha? Positivo. Segundo os meteorologistas, né, é para ser um clima normal. Eu tenho escutado um pouco mais acesso a alguns boletins aí do Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, e ele tem dito que a gente deve ter sim um período de safrinha aí dentro das médias históricas. Se isso ocorrer, com certeza vai ser muito positivo, né? A gente vai ter índice de chuva aí para poder ter boas produtividades, em especiais essas janelas plantadas dentro do clima mais favorável. Muito bem, nós conversamos com o engenheiro agrônomo Pércio Cancian, representante da Pioneer Sementes e da Corteva, e a gente agradece mais uma vez por ter vindo aqui aos estúdios e vamos seguindo o nosso trabalho, né, Pércio? Vamos caminhando junto e assim mantendo o nosso produtor